Opa, sejam muito bem-vindos, seja muito bem-vinda. Thiago Aguiar aqui, Mobile Developer, e nesse vídeo eu quero compartilhar com você como a gente começa a trabalhar com tablets aqui dentro do Android. A grande maioria acaba criando aplicativos para smartphones, mas em algumas situações você tem a necessidade de estar utilizando a versão do tablet, seja para um totem específico, seja para um supermercado específico, onde você cria o app somente para aquele contexto, somente para aquele dispositivo em si. Ou até mesmo quando você quer fazer algo mais responsível. Obviamente, o seu app vai funcionar tanto no smartphone quanto no tablet, então a gente pode fazer essas diferenciações aqui dentro do app. Eu vou mostrar como faz isso nesse vídeo, tá bom? Então, se você puder, já deixa seu like, já se inscreve no canal, caso você ainda não seja inscrito, e bora lá fazer esses modelos. Então, a primeira coisa que você precisa entender é como o Android distribui a parte gráfica dele nos dispositivos, tá? Por padrão, quando a gente cria um projeto Android, a gente já tem as nossas estruturas de pastas. Eu vou partir do princípio que você já conhece as estruturas de pastas básicas, como Java, REST, Gradle e tudo mais. Então a gente tem essa pasta Layout, tá? Dentro da pasta Layout, a gente acaba eventualmente iniciando e colocando os nossos layouts XML, ou seja, nossas telas, nossos layouts, nossos itens de células, enfim, qualquer coisa que é de layout, a gente acaba adicionando aqui dentro da pasta Layout. Essa pasta layout ela vai carregar por padrão, então não importa o tamanho do dispositivo que esteja rodando, seja um smartphone, seja um tablet de 7 polegadas, de 10 polegadas, ele vai carregar este carinha aqui, tá? Contudo, se você quiser fazer um layout específico, você precisa fazer algumas modificações. Você precisa criar pastas diferentes para que quando o Android carregar, ele interpretar que o seu app tem essas pastas específicas e ele carregar os arquivos que estão dentro dessas pastas específicas. Por exemplo, se você quiser criar agora um aplicativo com o tablet e rodar, obviamente ele vai funcionar com este layout. Contudo, você vai estar desenvolvendo um app com layout para smartphone. Não é ideal. É ideal que você tenha um app com layout do smartphone e os mesmos componentes, né, distribuídos de forma diferente quando a gente está falando de tablet. E principalmente quando a gente está falando de tablet no formato retrato, landscape também, pode mudar a disposição dos elementos. Então, como que a gente faz essas diferenciações aqui? Primeiro passo é você criar uma pasta diferenciada, tá? Dentro do Android, ele faz a distinção baseado no tamanho mínimo de largura, que a gente chama de smallest widget, ou seja, qual que é a largura mínima desse dispositivo. Então, a gente pode estar criando essas pastas com essas nomenclaturas, tá? A gente pode estar utilizando, por exemplo, um valor pequeno como 480dp, que é a unidade de medida, por exemplo, para smartphones. A gente pode estar criando um de 600dp, que é um tablet ali em torno de 7 polegadas, e também 720dp, que é um tablet em torno ali de 10 polegadas. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa se adequar a esses tamanhos mínimos aqui nessas pastas. Então, eu vou criar aqui clicar com o direito no Res, New, diretório, e aqui eu vou especificar o layout, traço e a dimensão mínima que eu quero que ele trabalhe. Então, eu vou criar um layout aqui para um tablet de 7 polegadas. Eu vou especificar o valor mínimo disponível, vou por aqui, por exemplo, 600 e pôr o DP. Então, agora eu não vou conseguir visualizar aqui na visão de Android, tá? Eu vou ter que mudar aqui para Project e abrir toda a nossa estrutura do projeto até na pasta Res. E aqui a gente vai ter duas pastas, a pasta do layout e a pasta do layout com a nomenclatura mínima de largura para ele interpretar. Então, eu vou copiar esse layout aqui e vou colar esse mesmo layout, né, dessa mesma atividade aqui no outro arquivo, na outra pasta. E aqui na hora de fazer o código, só para eu diferenciar qual é um e qual é o outro, eu vou mudar a cor de fundo. Por exemplo, aqui do tablet eu vou pôr esse vermelho, tá? E no layout tradicional eu não vou mudar a cor de fundo, beleza? Também vou dar um ID para o nosso campo de texto, vou chamar ele de txt, tá? E vou usar essa mesma propriedade aqui. Pontos importantes aqui, né? Você pode estar percebendo que eu estou usando o mesmo componente. Então, eu preciso criar os mesmos componentes, porque quando eu carregar na unidade lógica, ou seja, aqui dentro do Kotlin, e eu fazer referência para esses componentes e para esses layouts, eu preciso que eles sejam adicionados em ambos os layouts, senão a gente vai perder essa referência. Então, se eu criar um text view no layout A, eu tenho que ter o mesmo text view no layout B. O que vai mudar? Vai mudar a disposição onde eu estou colocando ele no meio da tela.
né? Então, quando é o tablet, eu posso colocar ele em uma posição, quando é smartphone, eu coloco ele em outra posição, tá? Eu rodou Olá Mundo aqui no smartphone. Vamos rodar agora dentro de um tablet. Então, rodou agora aqui dentro de um tablet, você vê que o layout é vermelho. Então, de novo, aqui a gente tem dois layouts, um para o smartphone e um para o tablet, e a gente tem essa diferenciação quando a gente está trabalhando. Agora você pode me perguntar, ok, Thiago, beleza, mas como é que eu faria, por exemplo, para rodar num tablet onde ele é no formato paisagem, né, o formato landscape? Como que a gente faz isso daqui? Tem como a gente diferenciar um layout quando é no retrato e quando é um layout em paisagem? Tem. Então, aqui, de novo, na parte de pastas, a gente vai especificar mais uma categoria, que é a categoria da orientação. A gente tem a orientação Portrait, que é a padrão, e a outra que é a Landscape. Então, o que que a gente vai fazer aqui? A gente vai criar um novo layout específico para o tablet. Então, a gente vai especificar também o layout na largura de 600 dp mínima, tá? E vamos adicionar o traço Land, especificando que agora a gente vai estar trabalhando com a mesma disposição de tamanho de tablet, só que esse vai ser Landscape. Então, quando você carrega, ó, o próprio Android Studio já faz essa diferenciação. E vamos trocar a cor dele aqui também. Vamos adicionar agora um verde, para a gente ver se no tablet vai carregar esse layout aqui em específico. Então, carregou em retrato, ainda vermelho, se a gente fizer uma rotação ou eventualmente já inicializar ele, né, desta maneira, você vai ver que ele vai mudar de cor. Então tá lá, carregou o layout verde nesse ponto, tá? Então aqui a gente consegue ter essa diferenciação na hora de carregar. Então tem duas opções, ou você carrega só smartphone e aí você adapta o seu tablet para o smartphone. O ideal para você fazer essa adaptação, se você for usar somente um layout, é trabalhar com o Constraint Layout, né? O Constraint Layout é ideal para a gente fazer um app cada vez mais responsivo. Agora, se você quiser especificar mesmo um tablet e um smartphone, você usa, né, as dimensões mínimas de largura para você dizer qual que é o dispositivo e ainda assim, se você quiser ir além, você pode especificar a disposição do layout, se é o layout que vai ser horizontal ou layout vertical. Beleza. Agora imagine no seguinte cenário, eu quero descobrir qual que é a orientação, né, do meu smartphone ou do meu tablet, como que ele está rodando. Porque baseado na orientação eu quero fazer coisas diferentes, sei lá, colocar um campo de texto diferente, fazer qualquer lógica de programação diferente quando ele está de uma forma e quando ele está de outra. Então o que a gente pode fazer? A gente pode guardar numa variável chamada de orientation, uma propriedade que tem dentro do resource configuration.orientation. Então aqui é um inteiro, tá? A gente tem um identificador único e a gente pode verificar se a orientação que chegou para nós for igual a configuration aqui do pacote android.content.res.orientation for portrait, a gente faz alguma coisa. Se não, se a orientação for igual a landscape, a gente faz outra coisa. Nem vou pôr else if, vou pôr só um else aqui, tá? Então vamos buscar aqui pelo ID, aquele text view que a gente acabou adicionando, chamado de txt, e vou trocar o texto dele. Então, portrait vai ter o texto aqui como retrato, e a outra orientação vai ter o texto como paisagem, beleza? E a gente vai rodar aqui para ver se a gente consegue distinguir qual que é a orientação do tablet. Porque por mais que a gente tenha definido dois layouts, eu preciso descobrir qual que é o layout que eu estou executando para que eu queira fazer uma lógica diferente nesse momento. Então tá lá, tá carregando aqui o nosso tablet de 7 polegadas. Então na paisagem ele marca como paisagem. Se eu fizer a rotação, ele vai carregar o outro layout e também carregar uma nova lógica aqui com um novo texto. Beleza? Ok, então aqui a gente já consegue distinguir a orientação. Agora, como é que eu sei se o meu app está rodando na versão de tablet ou ele está rodando na versão de smartphone? Então, como que a gente faz a distinção, se é tablet ou não? Para fazer isso, existem várias formas e eu tenho uma forma aqui que eu acho que é a mais fácil e simples possível de você fazer isso, né? O que que acontece? Da mesma forma que a gente tem o tamanho específico, né, o Smallest Widget, para descobrir qual que é a largura do dispositivo e descobrir eventualmente se ele é um tablet ou se é um smartphone, a gente pode usar esse recurso para criar
arquivos de valores fixos dentro do app, como a gente tem aqui a pasta Values, específicas para tablet e smartphone. E dentro dela a gente consegue colocar variáveis possíveis para a gente, na hora de carregar, a gente descobrir se é um smartphone ou se é um tablet. Eu vou mostrar para você. A gente vai criar uma nova pasta aqui, um novo diretório de Values, só que agora vai ser um diretório com a largura mínima de 600 dp. Teoricamente, a gente já tem aqui o nosso tablet já cadastrado. E dentro de Values, a gente adiciona tudo que é constantes que a gente pode carregar do ponto de vista de XML. Então, eu vou criar uma constante aqui, que talvez você conheça, talvez não, mas é um arquivo de Values chamado de bools, bools.xml, bools de booleans, tá? Então, aqui dentro a gente pode adicionar arquivos booleanos. Então, aqui dentro do pacote, que é o Values do tablet, eu vou adicionar uma propriedade bool, tá? Chamada de is_tablet, e aqui eu vou marcar ela como true. E eu vou criar esse mesmo booleans no values tradicional. Vou copiar e colar. E aqui no values tradicional, como eu sei que é smartphone, eu vou pôr isTablet como false. Então, dessa forma, quando o smartphone for carregado pelo sistema do Android, ele vai carregar uma das duas pastas e um dos dois booleans aqui XML. Então, nesse caso, quando é smartphone, eu já sei que ele é smartphone. Por quê? Porque a nossa variável do res, do resource, vai estar falsa. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou guardar na variável isTablet a referência que vier do resource.getBoolean. Tá? E o getBoolean vai retornar para a gente uma referência do r.bool, que é o arquivo estático que a gente acabou de criar. E eu vou fazer a mesma lógica. Se for um tablet, eu vou fazer alguma coisa, se não, vou fazer outra coisa. Nesse caso, é mudar o texto. Então, aqui o que eu vou fazer? Eu vou trocar para tablet, e quando for smartphone, eu vou trocar para smartphone. E a gente vai ver essa diferença aqui acontecendo quando a gente carregar. Obviamente, isso aqui vai sobrescrever, né? Eu tirei essa lógica aqui do orientation, você já entendeu a lógica do orientation. Agora a gente vai fazer para descobrir em qual dispositivo a gente está rodando. Então tá lá, marca aqui, ó, tablet, tanto na visão horizontal quanto na visão vertical. Ele vai marcar o texto que é tablet, vai mudar a cor porque ele vai carregar outra cor. E se a gente for carregar agora no smartphone, tá lá o texto smartphone, tá? Então agora você pode criar seus layouts específicos usando esse recurso de pastas e modificando coisas na lógica de programação. O mais importante aqui é lembrar que você precisa das mesmas referências, dos mesmos IDs e dos mesmos componentes. Então, ou você faz essa verificação para saber se é tablet e aquele componente existe no tablet ou no smartphone ou não. Você pode usar o if-else para isso. Tá? Ou você pode simplesmente adicionar sempre os mesmos elementos e esconder ele, aparecer, enfim, colocar em outros lugares da tela, tá bom? Então, se você gostou, clica no gostei, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixe nos comentários aqui dizendo o que você achou desse tutorial, se te ajudou, se você já conhecia esse recurso, comenta aí, vai ser legal compartilhar experiências e conversar sobre esses assuntos aqui com você. Beleza? E, por último, mas não menos importante, se você quiser se aprofundar comigo em desenvolvimento Android profissional, para você sair do zero até a publicação de apps na loja, criando todo tipo de app possível que você possa imaginar lá na frente, quando você já tiver todo o conhecimento, que eu vou compartilhar esse conhecimento aqui dentro dos nossos treinamentos, tá? Então você vai sair do zero ao desenvolvedor profissional, o link do nosso treinamento está na descrição aqui do vídeo, beleza? Então eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo episódio.